Boa tarde, senhoras e senhores inscritos no meu canal. Hoje é segunda-feira, dia 14 de outubro de 2019. E a princípio eu queria participar aí da convocação dos taxistas lá no Rio de Janeiro, que está aí supostamente agendada para amanhã, dia 15, a votação do PL 78, a regulamentação dos aplicativos na cidade do Rio de Janeiro. Então eu queria dizer para o taxista que se ele está no meio do rio, né, se ele parar de dar abraçada ou parar de remar, ele não consegue chegar do outro lado da margem do rio. Então, infelizmente, é preciso retornar à Câmara Municipal aí para pressionar, para poder resolver essa questão, ou ver o que resolve aí da regulamentação desses aplicativos malditos. Eu queria dizer que aí na quinta-feira passada eu postei aí cerca de 6 ou 7 vídeos com as imagens e filmagens lá da Cinelândia lá, que no final acabou numa guerra. E o YouTube, ele só comunica, ele só manda a notificação do primeiro vídeo. Então os demais vídeos estão todos postados aí. Muita gente perdeu aí a visualização dessas filmagens que eu postei aí, que o pessoal foi mandando para mim aí do Rio de Janeiro, tá? A outra observação que eu queria fazer aqui antes de entrar na matéria que eu trouxe é que alguns infelizes de alguns motoristas de aplicativos entraram aí nos comentários para me detonar, dizendo que eu estou espalhando fake news, né? Uma matéria lá que atribuída ao G1, né? Que tem uns malandros aí, uns desocupados que ficam o dia inteiro para fazer fake news. Eu não estou aqui para espalhar fake news. Eu tinha a matéria como sendo séria, mas parece que não é séria. Mas independente da matéria ser fake ou não ser fake, eu quero dizer que eu mantenho a acusação contra esse aplicativo corrupto e assassino chamado Uber. E quem quiser pode entregar o link lá para essa quadrilha lá, para esses meliantes lá, e manda eles virem aqui falar comigo. Peça eles para vir aqui falar comigo, tá? Eu mantenho a denúncia de que eles teriam contratado baderneiros para poder tumultuar a questão aí da regulamentação lá na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que na verdade é um balcão de negócios, né? Eu trouxe uma matéria aqui, que saiu sexta-feira, numa publicação americana chamada Jacobin. E aí tá dizendo o seguinte, ó, hashtag delete Uber for good, ou mesmo que hashtag delete Uber para sempre. O subtítulo da matéria é Uber é uma empresa terrível, terrível. E essas confusões, esses crimes que essa empresa maldita vem praticando nos últimos anos, estão todos aqui no meu canal, tá? E quem se inscreveu aí recentemente, querendo, pode pesquisando aí, porque na verdade está tudo registrado aí para a posteridade, né? É um registro histórico dessas acusações que eu venho fazendo aqui contra a Uber, transcrevendo matérias da imprensa americana e da imprensa mundial. Essa publicação aqui foi assinada por Paris Marx e diz o seguinte, olha bem, a Uber está podre até a raiz. Apesar dos anos terríveis lá na era de Travis Kalanick, ela não mudou nenhuma das suas maneiras antitrabalhadoras e loucas por lucro. Uber deve ser abolido. A história da Uber não é ótima. Uma cultura sexista no local de trabalho, sonegação de regulamentos e reguladores e negação de salários, benefícios e direitos justos aos trabalhadores. Mas em 2017 o alto escalão da empresa prometeu mudar e não mudou coisa nenhuma com a saída de Travis Kalanick e a entrada do Dara Khosrowshahi. 2 anos depois é bastante claro que essas promessas eram pouco mais do que um golpe de relações públicas, tá? Para pôr fim à campanha hashtag delete Uber, que fez com que centenas de milhares de usuários americanos excluíssem o aplicativo e desativassem suas contas e depois migraram lá para Lyft. As jurisdições estão avançando com regulamentos que finalmente concederiam aos motoristas os direitos que há tanto tempo foram negados, forçando a máscara da Uber a cair mais uma vez. Tá falando aqui da UAB5, né, lá da Califórnia, e falando de Nova York. É hora de trazer de volta a campanha hashtag delete Uber para sempre e expandi-la para Lyft, DoorDash e todo o resto.
Aqui no subtítulo Uber é uma empresa terrível, ele fala o seguinte: muitas das críticas ao Uber giram em torno do tratamento de seus motoristas e por boas razões, é horrível, mas a extensão de seus impactos sociais negativos é muito maior do que a maioria das pessoas imagina. O Departamento de Recursos Humanos fez pouco mais do que recrutar novos funcionários, e aqui agora está falando dos funcionários internos lá do QG, lá em São Francisco, na Califórnia, inclusive usando um algoritmo para determinar o menor salário possível que um candidato possa aceitar. Eles são picareta, mas assim, com força, tá? Esse desrespeito horrível pela vida humana, né? Quando o Uber começou a invadir os negócios de taxistas no México, e aqui está falando de morte de motoristas na plataforma, as pessoas responderam espancando, roubando e eventualmente assassinando motoristas da Uber. As coisas estavam ainda piores no Brasil. A Uber entrou no meio do alto desemprego de todos os tempos. Em 2015, permitiu que as pessoas pagassem em dinheiro porque os cartões de crédito não eram comuns, e facilitou a inscrição dos motoristas, pois eles só precisavam fornecer um endereço de e-mail ou número de telefone, ou seja, flexibilizaram aí para entrar essa bandidagem que está na plataforma, né? Os motoristas da Uber eram então alvos de ladrões e pelo menos 16 motoristas foram assassinados antes que a sede finalmente decidisse fazer algo a respeito. Isso lá atrás, né? Porque as mortes hoje já estão chegando aí em 700, né? A indiferença da equipe executiva ao sofrimento de seus trabalhadores, tanto em suas diversas sedes globais, quanto em veículos ao redor do mundo, é uma parte fundamental do DNA da empresa. Tá? Um DNA terrível essa empresa. Então, para finalizar aqui a matéria, é hora de #DeleteUber para sempre. Qual é a resposta adequada ao Uber, considerando seu claro desrespeito aos usuários, motoristas e as cidades nas quais opera? Quer dizer, não quer botar limite, né? Não quer botar limite de carros, de motoristas, e quer criar essa confusão que criaram aí no trânsito. Aí ele dá uma sugestão aqui, o seguinte: ainda está em guerra com seus trabalhadores, negando-lhes direitos duros e salários justos, a fim de enriquecer os investidores que financiam o seu esforço de desregulamentação, e combaterão as mudanças até o fim, ou seja, eles vão brigar até o fim para não implantar as melhorias aí para motoristas. Empresas como Uber e Lyft e DoorDash devem ser excluídas, não convertidas em cooperativa de trabalhadores. Eles não têm nada a oferecer, a não ser uma estrutura corporativa fundamentalmente defeituosa. Então, para encerrar a matéria aqui, esse autor sugere uma cooperativa pública que encampasse esse aplicativo, tirasse a Uber desse negócio, essa empresa, esses administradores malditos, tá? E transformasse isso numa cooperativa pública, né? Melhorando o rendimento dos motoristas, dando mais segurança aos motoristas, tratando melhor aos clientes e de forma que o poder público pudesse regular a quantidade de veículos, fazendo uma regulamentação séria e justa. Então eu trago aqui essas matérias, e eu acredito que com o tempo, com os motoristas sendo expulsos da plataforma, eles vão deixar esses canais que estão enganando aí esses motoristas e deverão aos poucos passar aqui para o meu canal, porque eu de fato trago a verdade sobre essa empresa maldita chamada Uber. Então, o taxista do Rio de Janeiro aí, amanhã, a princípio, marcada aí a votação da PL 78, todo mundo tem que comparecer em preso, pressionar para poder ver o que dá para conseguir. Boa sorte a todos. Se você gostou das informações, deixe seu like. Se puder, por gentileza, inscreva-se no meu canal. Tenha um bom resto de segunda-feira.